Livro de Malaquias, capítulo 3. Vamos aqui no versículo 10. Quando Deus diz, através do profeta: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide, a sua área de trabalho, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Olha para mim, por favor. Como que eu posso abençoar algo que primeiro eu uso ele todinho? Então vamos imaginar que você recebe o seu salário. Aí você, direito seu, você tem conta, você tem compromisso. Então antes de nada você lembra: eu tenho que pagar a conta A, eu tenho que pagar a conta B, eu tenho, tudo bem. Aí você começa pagando a conta A, a conta B, a conta C, a conta D. Aí quando chega no final, você diz assim: agora eu vou separar o meu dízimo. E o dízimo não é meu, não é seu, é da casa do tesouro, é de Deus, um reconhecimento. E aí você chega no final e diz: poxa, Deus abençoou, paguei todas as minhas, cumpri meus compromissos, e eu vou agora, sobrou, eu vou agora tirar meu dízimo e vou agora tirar minha oferta. Graças a Deus sobrou. Sabia que você não está errado? Você não está errado. O dinheiro até então é seu. Pastor, então não estou errado? Não. Só que tem um pequeno problema nisso. Você primeiro honrou todos os seus compromissos, para então você abençoar o seu dinheiro. Como que agora que você em primeiro lugar deu a honra àquilo que é físico, Deus que é espírito, Deus que é poder, como que Deus vai poder então abençoar aquilo que você já usou? Impossível. Por isso, quando nós devemos separar o nosso dízimo, a nossa fidelidade, não olha para os seus compromissos. A gente até falou, até brincando, mas é sério. A oferta você dá com alegria. O dízimo nem que seja chorando, porque é fidelidade, é ordem de Deus. Eu até dizia, antes que houvesse lei, lá Abraão deu dízimo. Então quer dizer, a fidelidade começa, é a primeira coisa. Eu sou fiel, tenho meus compromissos. Antes de mais nada, separa o que é de Deus. Não faça não, peraí, o que é de Deus? A de Deus é esses 10 reais. Então essa é a minha fidelidade. Eu estou numa situação agora que eu já dei a minha oferta. Então, poxa, então eu só preciso separar o meu dízimo. Então, dali para diante você vai e resolve seus compromissos. Isto é, você começa da estaca zero, abençoando o que vem, ou o que você já tem, e o que vai vir sobre as suas mãos. A fidelidade diante de Deus é isso. Quando eu sou fiel, pela minha fidelidade, não por amor, mas pela minha fidelidade, Deus repreende o espírito devorador. O que o devorador vem trazendo, ele vem devorando. Ele vem tomando posse de tudo que a pessoa ela conquista, ele vem devorando. Agora, eu vou lhe ensinar o segredo para você prosperar. O dízimo é uma devolução. Eu estou devolvendo a Deus o que é de Deus, para sustento para a sua obra. O dízimo repreende o devorador. Dízimo não prospera. Dízimo repreende o espírito. Qual o espírito, gente? O devorador. Você quer prosperar? Então você dá o segundo passo, que é a oferta. Por que a oferta prospera? Porque a oferta é seu.
a oferta dos nossos 90%. Os seus 90%, faz o que você quiser, porque eles já estão abençoados. Você está satisfeito naquilo que você tem? Não oferte, não dê oferta. Não, pastor, eu quero muito mais. Então, dos seus 90%, separe a sua oferta com alegria. Vou lhe ensinar uma maneira de você ofertar. De tudo que você tem, separe uma oferta por mês de 5% do seu salário. Faz a conta rapidinho. Se uma pessoa que ela ganha R$1.000, quanto que é o dízimo dela? R$100. Ela está devolvendo. Ela tem quanto agora em mãos? 900. Ela tem água para pagar? Ela tem luz para pagar? Tem arroz para comprar? Tem feijão? Zoiudo? Tem tudo isso. Esses seus R$900, se você pegar, agora me ajuda aí, se você pegar 5% dele, dá quanto? R$50. E de repente você fica assim matutando. Um exemplo, um mês todo você vem dar uma oferta de 5, você dá uma oferta de 2, você não está errado não, é bem-vindo a sua oferta. Mas você já pensou que se você pegar, por exemplo, 5%, R$50 agora, o dízimo você já devolveu, e dá uma oferta de R$50, um exemplo, você está dando 5% daquilo que é seu, metade praticamente. Você pode fazer muito mais, aí vai da sua fé. Eu estou lhe ensinando, porque antes de eu entrar na palavra, que é para a sua alma, eu tenho que te ensinar, e vou ensinar isso nas reuniões, porque senão, gente, nós acabamos dando a oferta de maneira errada, acabamos fazendo as coisas de Deus de forma errada, e aí a gente se questiona: poxa vida, por que certas coisas não estão acontecendo na minha vida financeira? Por que certas coisas não estão correndo como eu queria? Por que está faltando algo? Senhor, eu estou sendo fiel, não é você fazer uma avalanche de voto, todo mês nós vamos fazer um propósito, sim, mas quando se refere à oferta, você precisa aprender a ofertar. Para quê? Para que você comece a prosperar, e o prazer de Deus é que você prospere, porque você prosperando, você vai ser um dizimista ainda maior, porque você prosperando, a sua oferta, ela ainda vai ser muito, muito maior. De forma errônea, muitas pessoas têm dado a sua oferta, e muitas das vezes nem dado oferta tem, porque lhe é falado algo que foge totalmente às suas condições, é lhe ensinado algo que foge totalmente do seu alcance. Então, quando nós falamos de fidelidade, nós estamos ensinando você a devolver a Deus o que é de Deus. Amém, gente? Pastor, mas se eu tenho fé de dar, dê meu dízimo, muito bem, vou dar mais 10% de oferta, é sua fé. Eu estou apenas te ensinando como você deve ofertar com fé, e não é chegar e dar com tristeza, não é, só para terminar esse assunto, quem éramos nós antes e quem nós estamos se tornando hoje naquilo que Deus está fazendo. Você quer plantar numa boa terra? O Espírito Santo está te mostrando o que você tem que fazer. É importante que hoje você aproveite essa oportunidade e se conserte com Deus. Seja fiel, honre a Ele, porque Ele vai te honrar. Amém? Vocês entenderam o que diz? Da oferta? Começa a fazer assim que você vai ver a diferença. E lembre, os avarentos não vão entrar no reino de Deus. Por isso que Deus instituiu a oferta e o dízimo, para diferenciar quem é quem. Mateus capítulo 9, por favor, povo de Deus, versículo 14. Acharam aí? Mateus capítulo 9 e versículo 14, diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo,
em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e o buraco fica maior, a rotura fica maior. Não se põe vinho novo em odre velho, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Acompanhe aqui comigo, por favor. A pergunta do religioso. A pergunta do religioso é essa: por que você faz isso e fulano e beltrano não faz? Por que você fala diferente? Por que você ora diferente? Ô irmão, no caso de um calor desse, ô irmão, mas você está usando short, isso não pode. Aonde? Irmã, pintou o cabelo, não pode. Aonde não pode? Os religiosos e os que são nascidos da carne, eles só têm olhos para condenar e julgar. Eles não têm olhos espirituais para compreender e discernir as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são o quê? Espirituais. Então eles questionam o Senhor Jesus e dizem: por quê? Que nós, olha bem a colocação, discípulos de João e também os fariseus, a gente jejua e os seus discípulos não estão jejuando. Nós temos que viver o Evangelho como ele é. Porém, viver o Evangelho como ele é se fazer inimigo de todos os demais que se dizem cristãos, é se tornar inimigo de muitos que se dizem homens e mulheres de Deus, se tornar inimigo não só do mundo, mas nós se tornamos inimigos públicos, número 1, daqueles que dizem professar fé no Senhor Jesus. E por quê? Porque nós estamos pregando outro evangelho? Não. A Bíblia diz: se torne maldito se alguém pregar outro evangelho. Mas porque nós estamos pregando o evangelho como ele é, porque nós estamos buscando não a direção naquilo que vem do homem, sim, que vem do Espírito Santo. E quando a direção vem do Espírito Santo, o discernimento então começa a ser diferente. E as opiniões dos religiosos, a opinião daqueles que se dizem tão santos e muitas vezes nos olha com um certo, sabe, com um olhar diferente, como se eu e você fôssemos menores, como se eu e você fôssemos insignificantes, como se ele ou ela fosse superior. Porque a visão daquele que anda no Espírito é a visão de Deus. Daquele que anda na carne é a visão de Satanás. E eu estou dizendo àqueles muitos que estão dentro da igreja, com uma capa, ou melhor, com uma casca fina, aonde por dentro não se encontra nada a não ser podridão. Assim eram os discípulos que estavam ali reclamando, e também os fariseus. Quando eu digo você se tornar inimigo de muitos, eu pego o meu exemplo, eu pego o nosso exemplo. É muito simples. São poucos, e existem milhares, os pastores que nos procuram para conversar. São poucos os que procuram ter contato conosco, porque depois do primeiro contato vê, como o outro diz, que o espírito não bate, porque se nós somos luz, as trevas não vai bater. Eu já conheci tanto pastor, e me responde qual que me liga, um ou outro que eu conheço e é filtrado ainda. Não sou melhor do que ninguém, não sou de poucos amigos, porque eu tenho o melhor de todos os amigos, mas eu sei que pelo que eu vivo e o que você tem que viver a palavra de Deus, nós vamos ter muito poucos amigos, nós vamos ter muito poucos aqueles que realmente vão querer estar junto de nós, porque estar na igreja é fácil. Ser a igreja de Jesus, aí sim
você mostra o seu caráter, porque nós não precisamos estar nem no meio da multidão, nós não precisamos estar num lugar bonito, nós não precisamos estar envolvido de, entre aspas, amigos que não são amigos naquele momento porque ele é agradável, porque se não falar com você, talvez outra vai lhe criticar e dizer, poxa, o fulano ali é membro, fulano ali é pastor, fulano ali é obreiro, tem que falar com ele. Não, os discípulos dele disseram isso. Lê comigo, por favor. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não? Sabe por quê também? Porque aquele que anda com Jesus faz a vontade dele, e o que não anda, questiona, reclama, aponta o dedo. Se você vai ter poucos amigos, melhor. Se você não vai ter nenhum amigo, você tem o melhor de todos, que é Jesus. Amém, gente? Diz, continuando, por favor, versículo 15, obrigado. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Eu me aprofundo um pouco mais nisso e digo: haverão dias, e nós estamos vivendo esses dias, que nós temos que jejuar. O que é o jejum? Santificação e humilhação aos pés do Senhor Jesus. Muitas vezes o jejum para nós, além da abstinência de alimento, de água e de outras coisas, às vezes o jejum para nós é uma humilhação que, humanamente falando, foge de qualquer razão, e não é uma humilhação ruim, porque ele diz: aquele que for humilhado pelo meu nome vai ser o quê? Exaltado. Às vezes esse jejum que ele está pedindo é uma atitude talvez de humildade, atitude talvez de perdão, atitude talvez de reconciliação, mas atitude de você dizer: Senhor, sabe de uma coisa? A partir de hoje eu vou me derramar sobre esse altar, e eu quero ser como uma criança. Pastor, eu quero ser como uma criança. Eu quero sentar ali na mesa, e eu quero que o Senhor comece a me ensinar o que a palavra de Deus diz para eu fazer. Eu vou esquecer tudo que eu sei, eu vou voltar a estacar zero, porque eu vou começar tudo de novo. Pastor, o Senhor vai me ajudar? Vou. O Senhor vai me ensinar a como orar? Vou. O Senhor vai me ensinar o que eu tenho que ler na Bíblia? Vou lhe mostrar o que você tem que absorver a partir de então. O Senhor vai me ensinar qual o caminho que eu tenho que tomar? Vou fazer tudo isso em oração por você. Vou fazer tudo isso te ouvindo? Mas se você se dispor a jejuar, abre aspas, a se humilhar, e quando as pessoas olharem para você e te perguntarem: quanto tempo eu não te vejo, o que aconteceu? Estou nos pés do Senhor Jesus, estou jejuando. Iremos jejuar até a volta dele, que não está distante. Todo dia eu percebo que a volta de Jesus está muito mais perto. O arrebatamento está para acontecer. Na quarta-feira que vem nós vamos começar a entrar no assunto do Apocalipse. A partir da quarta-feira que vem, as reuniões eu já estou com um título na mente: a revelação do Apocalipse. E aqueles que vão vir nessa reunião de quarta-feira devem vir preparados, em primeiro lugar, para ouvir coisas que vai mexer com a tua mente, com o seu coração, com o seu espírito, com a sua alma. Mas também os que vierem e vão se colocar hoje aos pés de Jesus, se prepara para sair na rua, olhar para a pessoa e dizer: vem cá, eu quero falar 2 minutos com você. 2 minutos será o suficiente para você resgatar almas do inferno diante do que você está recebendo. E Jesus aí diz, versículo 16: ninguém põe remendo de pano novo. Vamos fazer uma pequena modificação aqui, só para encaixar no que eu estou lhe falando. Ninguém
põe espírito novo em corpo velho. Por quê? Porque o espírito novo tira parte, ou rasga, ou destrói, e o que era um rasgo desse tamanho se torna um rombo. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que não há como eu e você recebemos o Espírito dele se ainda carregarmos os velhos costumes, se ainda carregarmos as velhas doutrinas, se ainda carregarmos o passado sobre nós. O Espírito Santo entrar na vida de alguém que é uma velha criatura ainda, o Espírito Santo não tem como habitar uma pessoa como essa. Fica à vontade. Não tem como o Espírito Santo entrar num corpo que está envolto no pecado, no passado, não está se humilhando nos pés do Senhor Jesus. Então ele diz: não tem como. E ele dá mais um exemplo: ninguém nem se põe vinho novo, que também representa o Espírito Santo, em outro velho. Do contrário, rompem-se, derrama-se o vinho e se perde o odre. Mas se põe vinho novo em odre novo, se põe espírito novo naquele que é nova criatura. Então, voltemos ao princípio: temos que se humilhar aos pés do Senhor Jesus, jejuarmos, isto é, nos afastarmos de tudo aquilo que o desagrada, e dizer: Senhor, estou como uma criança, estou começando tudo, eu quero aprender do zero, eu quero começar do zero, eu quero começar engatinhando, Senhor, eu quero começar aprendendo eu não sei orar, Senhor, hoje vou fazer diferente, eu vou ficar pedindo: Senhor, me ensina a orar, me ensina a te buscar, me ensina a te louvar, me ensina. Porque se nós sabemos alguma coisa, significa dizer que nós não precisamos mais aprender, não precisamos mais de um mestre. Mas quando nós se colocamos à disposição para aprender, nós estamos dizendo que nós precisamos do nosso mestre. A pergunta é: será que o senhor, a senhora tem essa disposição para sacrificar talvez anos de conhecimento? Será que o senhor, a senhora tem essa disposição para descer como o Senhor Jesus está pedindo? A disposição de alguém lhe ver na rua, pará-la e dizer: como você mudou? Será que você tem a disposição de realmente se casar com Deus e ter uma aliança com Ele? Significa dizer que você não vai ter outro Deus, que você não vai ter outros deuses, que o seu único compromisso realmente vai ser com Ele, porque isso vai lhe exigir um sacrifício, um esforço, isso vai lhe exigir uma entrega muito grande, povo de Deus. Porque se você tem essa disposição, fique atento, Jesus está voltando a qualquer momento, e Ele voltando, o que vai determinar se você sobe ou se você fica, vai ser o que você está decidindo hoje. Se vocês tiverem facilidade, segundo livro de Timóteo, por favor, para a gente completar aqui, eu quero orar por você. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e quem? E mortos, pela sua manifestação em breve, e pelo seu reino. Ele diz: prega a palavra, insta, quer dizer, com firmeza, quer seja
oportuno, quer não. Escute, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina da palavra. Ele diz para aqueles que ouviram essa mensagem e que vão realmente se colocar, você tem que estar preparado para ser corrigido, muitas vezes, mas corrigido com amor. A correção que você vai receber não é com maldade, com egoísmo, com falsidade, com prepotência, com arrogância, negativo, com não, de maneira alguma. A correção que você vai receber é com amor, com a doutrina da palavra de Deus. Você vai ser repreendido, mas com amor e baseado na palavra de quem? De Deus. Exortado, como hoje estamos sendo, mas tudo com amor e com a doutrina única, santa da palavra de Deus. E por quê, pastor? Porque não existe igreja sem isso. Não existe igreja sem isso que eu estou falando para você, sem o jejum, sem a entrega. Aí faz tudo isso. Eu conheci um pastor, ele começou a igreja e falou que em pouquíssimo tempo a igreja tinha quase 100 pessoas. E São Miguel Paulista. E passado 7 meses, ele tinha 3 pessoas. E no fim das contas não conseguiu pagar aluguel e nada, e fechou a igreja. Como pode? De repente, a igreja praticamente enche, lota. E do dia para a noite a igreja esvazia. Porque se não existe correção, repreensão e exortação com amor, com a doutrina da palavra, daqui a um ano você está longe da presença de Deus. Mas se isso existe, então você vai ficar se preparando para quando Jesus voltar e nós subimos. Amém, gente? E sabe por quê? Muitas igrejas estão cheias. Você sabe por que muita gente está fora da presença de Deus também? Por causa do versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. As pessoas, elas estão se cercando de mestres. Aparece um sujeito na televisão, ela fala: esse fulano é bom. Aparece um outro na rádio: não, o sujeito é bom. Aparece outro na internet: esse é melhor ainda. Aparece a vizinha dizendo: olha, fulano é pá. Não, esse é de Deus. E no fim está se cercando de um monte de mestres, como se estivesse sentindo coceira. E coceira no ouvido quer dizer o quê? Está com sarna para se coçar, está procurando sarna para se coçar. Mas a senhora tem razão, porque está tão cheio de cera que não consegue ouvir a voz de quem? E só consegue ouvir mestres falsos, falsos bispos, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos mestres, e que batem no peito e dizem: eu sou. Eu não sou pastor, eu estou, porque é uma passagem. Eu não sou um obreiro, eu estou como obreiro. Eu não sou bispo, eu não sou apóstolo, eu estou. Porque quando Jesus chamar, não é o pastor que vai subir, não é o bispo que vai subir. Quem vai subir é a minha alma e a sua alma. Então, eu não vou me cercar de falsos mestres. Eu não vou me cercar, sabe, de um monte de baboseira, não. Eu vou me cercar da sã doutrina da palavra de Deus. E sabe por quê? Aí você vai falar a verdade. Olha só: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se
a fábulas. O que são fábulas? História da mula sem cabeça, do Saci Pererê, do João com o pé de feijão, do lobisomem. Vai começar a ouvir fábulas, vai começar a se entregar a falsos mestres, com invenções, com coisas ridículas, mas a pessoa está lá se entregando, fugindo do Evangelho. Nós não precisamos de outro Evangelho. O Evangelho que salva, que liberta, é o Evangelho de Cristo. Você não precisa de um monte de coisa, um monte de gente. Você precisa do Evangelho. Porque existem pessoas que não querem esse compromisso, porque quando Jesus voltar elas vão ficar e vai ser tarde demais para elas. Veja que nós começamos falando dos discípulos de João, onde nós estamos. E Jesus diz para nós através do apóstolo: tu, porém, sê sóbrio, sê são em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa é a minha preocupação. Se não for para eu pregar a verdade para você, eu não vou sair pregando qualquer coisa não. Se não for para pregar a palavra de Deus como ela é, eu não vou sair pregando a torta direita para qualquer um, ou como qualquer um, melhor dizendo. Eu prefiro pregar a palavra como ela é. Existem muitas dificuldades, sim, porque as pessoas não querem o Evangelho, as pessoas querem um receituário. Elas querem chegar na igreja, abrir a Bíblia como um receituário, o pastor vai dar a receita, eu vou sair curado e amém, graças a Deus. Elas não querem compromisso com Deus, e aí está o perigo. Elas querem se encher de fábulas. Com todo o respeito, se você quiser se enganar, você está no lugar errado. Mas se você quer acertar o caminho, que é Jesus, mesmo que nós estivéssemos numa garagem, no meio da rua, não importa, mas você estaria recebendo aquilo que é são e santo, que é a palavra de Deus. A questão é: você quer ser hoje como uma criança aos pés do Senhor Jesus? Você quer realmente, senhor, senhora, que nós amamos intensamente de todo o nosso coração, e por isso a nossa preocupação pela sua alma? Mas você quer realmente se entregar? Você quer realmente fazer a vontade de Deus? Você está preparado? Hoje nós não temos perseguição. Hoje, aqui pelo menos no Brasil ainda não, ninguém está sendo entregue à cova de leões. Eu quero ver você no lugar do garoto de 7 anos, que foi entregue à morte por ser cristão. O garoto de 7 anos foi entregue à morte por ser cristão. Foi morto por ser cristão. Não é 70 não, 7 anos de idade. Ele foi morto por ser cristão, foi torturado. Nós não temos isso aqui no Brasil, e as pessoas estão negando a fé. As pessoas estão negando a fé. Uma criança, entre outras milhares, meninas sendo estrupadas porque são cristãs, 7, 8, 13 anos, sendo mortas. E você chama de luta aquilo que muitas vezes nós passamos, nós chamamos de luta. Nós teríamos que dobrar a nossa língua para dizer que o que nós passamos é luta. O que nós passamos não é nada, a não ser que alguém está pondo uma arma na tua cabeça, ou está te torturando e dizendo negue Jesus. Não. Eu vou mostrar para você na próxima reunião de quarta-feira o que é tortura. Vou falar de alguém que foi torturado por amor de Cristo e não negou a fé, e Jesus tem ele como testemunha fiel. Será que o que nós estamos passando nós podemos dizer que é luta? Com todo respeito, teremos que ter vergonha de dizer que o problema na família para nós é luta, é impossível. Teremos que ter vergonha de dizer que uma dificuldade ou outra que nós enfrentamos é luta. Eu não fico aqui choramingando, dizendo: a gente está com dificuldade de pagar os aluguéis. Eu não fico, sabe por quê? Porque eu dobro o meu joelho e falo: Senhor, eu não posso dizer que isso é luta.
A gente vai se esforçar, o Senhor vai abençoar e a gente vai conseguir resolver tudo. Eu não olho isso como luta. É difícil sim, mas seria vergonhoso eu estar aqui falando para você que, poxa vida, gente, é tão difícil. Não, é vergonhoso para um pastor, para um bispo, quem quer que seja, chegar na reunião ou na onde for e dizer que, poxa vida, eu estou passando luta. Começando pelo pastor, eu o chamaria de hipócrita, porque se realmente fosse luta, ele estaria lá no sertão, pregando o evangelho para o povo que não tem nem água. Lá é luta. É isso que eu quero que você entenda. O que o Espírito Santo falou com a gente nessa reunião, ele está pedindo para você tomar uma atitude. Ele está pedindo para você tomar uma atitude, mulher de Deus, homem de Deus. Nós amamos a sua alma. Nós queremos nos encontrar na mesa farta.